Bem, o que é a força centrípeta, então? Deixa eu só melhorar a qualidade aqui, a qualidade da gravação, né? Que a qualidade da pessoa não muda muito. Vamos lá. Então, o que é essa tal de força centrípeta? A força centrípeta é uma força que atua, tá, exatamente nos movimentos circulares, tá? Então, você tem aqui um movimento circular colocadinho, e se eu tenho, né, um objeto aqui, vamos colocar um objeto com uma certa velocidade v. Então, para esse vetor velocidade, tá, para ele mudar aqui de direção e de sentido, deve ser aplicado uma força. Professor, não é uma aceleração? Então, é que a aceleração está associado com a força, tá? Então, eu tenho uma força centrípeta, porque sim, há uma aceleração centrípeta atuando aqui, sem dúvida, tá? Então, como eu calculo essa força centrípeta? Força centrípeta. Força centrípeta, né, é calculado pela equação da força resultante mesmo. Força resultante é massa vezes aceleração. Força centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta. Então, podemos escrever que a força centrípeta é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ah, professor, mas assim, parece que a aceleração centrípeta foi meio colocada como um dogma, né, professor? O professor não provou para a gente aí. Tem uma prova que você faz através de vetores, lá na parte de aceleração vetorial. Só que assim, depois que você vê como é provado esse conceito, você percebe que não tem tanta utilidade assim, tá? Não é do tipo de coisa que você será cobrado no vestibular, ou que vai fazer, assim, uma grande diferença na resolução de um exercício, tá bom? Fica tranquilo. Quando não demonstro, é porque não faz muita diferença mesmo, tá? Ou, eventualmente, né, eu vou pedir para vocês, hoje, por exemplo, eu vou demonstrar algumas e outras vou deixar para vocês. Só que são coisas que vocês conseguem fazer aí, tá? Ou conseguem entender, é bastante simples. Então, aqui, força centrípeta. Se é uma força normal, em Newton, desculpa, estava falando de força normal agora de pouco. A massa aí é dada em quilograma, velocidade dá em metro por segundo, e o raio aqui é dado em metros, certo? Vocês não sabem a saudade que eu estou de usar giz colorido, gente, numa louça, mas tudo bem. Isso aqui é força centrípeta. Cair esse tipo de coisa, gente, assim, sozinho, calcule a força centrípeta, é muito difícil. É muito difícil de você ver um exercício, tá, que pede isso de vocês. Tá? O que é cobrado mesmo desse assunto de força centrípeta, dessa força central, é o que nós chamamos de resultante centrípeta, ou força resultante centrípeta, tá? Então, a aula de hoje justamente é isso, tá? É verificar situações em que eu seja, né, que eu tenho que calcular essa resultante centrípeta e como isso atua, tá? Como que eu calculo, como eu chego a essa tal de resultante? Que força centrípeta aparece quando o movimento circular, ok. Só que nem todo movimento circular, ele é tão inocente. Tem atrito, tem plano inclinado envolvido, tem, às vezes, um rotor, tem um loop, tem uma lombada, tem uma depressão, tem um pêndulo cônico. São 9 casos que eu quero tratar com vocês hoje, tá bom? E fé em Deus, que Ele é justo, a gente vai conseguir resolver tudo isso, tá joia? Então, vamos lá. Página, então, 49, exercício 1. Vamos aqui. Acho que eu tenho mais uma folha aqui embaixo. Desses primeiros exercícios que estão na apostila de vocês, eu não vou colocar o enunciado na tela, tá? Eu pedi que vocês peguem o enunciado na apostila de vocês aí. Depois eu tenho mais alguns exercícios que estão no site, e aí o site, sim, eu vou ler com vocês
E depois eu passo o link e vocês acessam e estudam por ele. É um site muito legal, muito bacana, tá? Então, vamos lá. Módulo 1, página 49, exercício 1. Então, como nós resolvemos esse exercício? Diz assim, em um show de patinação no gelo, duas garotas de massas iguais, isso é importante, pode grifar, vai ser usado, giram em movimento circular uniforme em torno de uma haste vertical fixa, perpendicular ao plano horizontal. Duas fitas F1 e F2, inextensíveis, de massas desprezíveis e mantidas na horizontal, ligam uma garota à outra. E uma delas a haste. Enquanto as garotas patinam, as fitas, a haste e o centro de massa das garotas mantêm-se no mesmo plano perpendicular ao plano e horizontal. Considerando as informações indicadas na figura, que o módulo da força de tração na fita F1 é igual a 120 newtons, e, desprezando o atrito e a resistência do ar, é correto afirmar que o módulo da força de tração em newtons na fita F2 é igual a quanto? Vamos observar, então, este problema do alto. Observando do alto, nós temos isso aqui. Vamos colocar aqui bailarina 1, tá? Ligada a bailarina 2, ligada à minha haste vertical, tá? Aqui está medindo R e aqui está medindo 2R. Aqui uma massa M, uma massa M. Forças que atuam aqui. Então, nós chamamos essa força que atua aqui de uma força F2. Claro, se tratando de uma corda de uma fita, né? Eu tenho força aplicada dos dois lados. E aqui eu tenho uma força que nós chamamos de força F1. Em se tratando de uma corda, eu tenho F1 atuando aqui também, tá? O que nós sabemos? Que a massa 1 é igual a massa 2, que é igual a M, que a força 1 é igual a 120 newtons. E queremos conhecer aí o valor da força F2. Bom, elas é um show de patinação, tal, e elas giram juntinhas, tá? Elas giram juntinhas aí. Isso vai ser importante por quê? Vai ser importante eu ter essa informação de girar juntas, porque a frequência 1 é igual à frequência 2. O período 1 é igual ao período 2. Logo, a velocidade angular 1 é igual à velocidade angular 2, tá? E no que isso vai ser importante, professor, eu ainda... Como é que eu vou chegar na força 2? Então, eu vou fazer uma análise. Quando eu analiso 1, eu tenho força resultante, né? Igual a massa vezes aceleração, é o movimento circular, então força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Porém, eu não tenho a velocidade. A linear, não. Ah, mas eu também não tenho angular, professor. Mas a angular, ela é a mesma, tá? A angular é a mesma, porque essas bailarinas giram juntas, tá? Então, o que vai estar acontecendo? Eu posso pegar essa equação aqui, tá? E escrevê-la da seguinte forma: a força centrípeta é igual à massa que multiplica. Quem é a velocidade linear? É a angular vezes o raio, tudo isso ao quadrado. Força centrípeta é igual à massa que multiplica velocidade angular ao quadrado vezes raio ao quadrado, dividido pelo raio. Então, eu chego que força centrípeta é igual à massa que multiplica a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. E isso aqui é extremamente importante para mim, tá bom? Importante por quê, professor? Importante pelo seguinte, lembra que estou analisando 1, tá? Então, no caso 1, eu tenho que essa força centrípeta vale 120 newtons.
Isso é igual a massa, vezes a velocidade angular ao quadrado, vezes 2. Daniel, eu não sei quem da coordenação está aqui comigo nessa chamada, por gentileza, fala com o Leonardo Oliveira, ele está tentando entrar com outro domínio, por favor. Obrigado. 2 vezes R, tá? E eu paro por aqui, tá? Professor, por qual que eu começo? Eu comecei pelo 1, né? Mas eu paro por aqui, não tem para onde ir. Vou analisar agora o 2. Em 2, temos o quê? Vamos lá, vamos só fechar a caixinha aqui do 1. O 2, gente, ó, perceba, eu tenho uma resultante do seguinte, a força centrípeta, tá? A resultante centrípeta é a F2 menos a força F1. Porque a força centrípeta, ela aponta sempre para o centro. Então, ó, resultante centrípeta está apontando para o centro, tá? F2 menos F1. Então, vamos lá. Força centrípeta é igual a massa vezes ômega ao quadrado vezes R. Agora eu vou pegar direto, tá? Vou pegar já bonitinha. Essa força centrípeta é a força F2 menos a força F1, que é igual a massa, ômega ao quadrado vezes o raio, tá? Mas quem é a força F1, né? A F1, deixa eu só escrever aqui a outra forma da F1. Eu coloquei já com valores, deixa eu colocar sem valores. A força F1 é M ômega R. Desculpa, faltou colocar essa aqui, tá? Então, eu tenho que a F2 menos massa, ômega ao quadrado vezes o raio, é igual a massa, ômega ao quadrado vezes o raio. Professor, o senhor esqueceu do 2 aqui, ó. Isso, esqueci do 2. Desculpa. Muito bom. Passando para o lado de lá. F2 é igual a massa, ômega ao quadrado vezes o raio, mais 2, massa, ômega ao quadrado, vezes o raio. F2 é igual a 3 vezes massa, ômega ao quadrado, vezes o raio. Ufa! Tá, professor, cheguei nisso. E agora? Agora é o seguinte, ó. Vamos procurar um valor disso aqui. 120 é igual a m, ômega ao quadrado, vezes 2r. Então, quanto que vale m ômega ao quadrado r apenas? Isso é interessante. Então, m ômega ao quadrado r é 120 dividido por 2. M ômega ao quadrado r é igual a 60. É verdade, professor. Malandrinho, né? Força 2, então, é igual a 3 vezes, ó, m ômega r é 60. Então, a força 2 é igual a 180 newtons. Bah, professor, mas que tamanho de conta para chegar em 180? Exatamente. O que eu quero provar, tá? O que eu quero que você entenda com esse tipo de exercício. Primeiro, guardar fórmulas, né? Como vocês percebem, algumas são importantes, mas todas não é possível, porque você foi mobilizado a usar uma equação que nunca tinha sido usado antes, tá? Você não vai ver um exercício desse na UniOeste, porque nunca caiu um exercício igual a esse. Ele é próprio desse vestibular, nem desse vestibular, caiu uma vez na Unesp, mas enfim, tá? Então, o que eu utilizei? Eu fui ali verificando o que estava acontecendo. Calculei uma força resultante, percebo que está girando, então essa força resultante é a força centrípeta. Essa força centrípeta é justamente a minha força 1, que eu coloquei aqui embaixo, ó. Tá? Força centrípeta é a força 1. Não tenho velocidade linear, abri aqui com a angular, tá? Coloquei aqui um valor e cheguei numa relação, certo? Fui abrir a 2. Abri a 2, percebo que a força centrípeta, que é a força resultante, ela tem uma subtração de forças. Percebi que eu consigo juntar aqui, né, a força F1 com a outra força,
porque eu tenho massa igual, uma relação de raios, entende? Então, tem que pegar e refazer o exercício para fixar na nossa mente aí, tá? Se cair algo parecido, opa, já sei. Se cair outra coisa que mobilize os nossos conhecimentos, eu já fiz as minhas ligações neurais, tá? Eu já resolvi um problema que pode me ajudar lá na frente, certo? Eu posso também, de repente, mandar as fotos, tá, dos exercícios para algum de vocês. E daí disponibiliza lá no WhatsApp de vocês. Eu tenho um contato com a terceira B, que é a Júlia. Eu não tenho um contato do WhatsApp com a terceira A. Então, se alguém da terceira A, algum representante, puder falar comigo, por gentileza, manda uma mensagem para mim, tá? Porque aí eu, eventualmente, tenho alguma coisa para mandar, assim, que eu vi uma coisa legal, tal, e aí eu mando. Não mando muita coisa, não, tá? A terceira A não perdeu nada. Eu mandei ontem algo sobre a Olimpíada Nacional de Ciências, que é um aplicativo, tal. Depois eu vou colocar no grupo. Mas, assim, sinto falta de ter um canal de comunicação, tá? Sempre bom ter. Exercício 49, opa, da página 49, foi. Vamos agora para a página, mandou, né? Ué, o grupo de vocês é do terceirão com todo mundo, é isso? O terceiro A e o terceiro B junto? É tão frio aqui. Obrigado, Lucas. Muito bom. Então perfeito. Então já era. Então já. Vamos aí para a página agora, página 53. Saudade de vocês, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá, página 53. Exercício 2. Deixa eu pegar aqui. Na 53, vai dizer o seguinte, ó. É possível pilotar um carro de corridas atual em uma pista com inclinação de 90 graus em relação ao solo, né? É o que garante uma equipe de 4 estudantes de física da Universidade de Leicester, do Reino Unido. E os professores assinaram embaixo. O trabalho foi publicado em uma revista científica revisada, neste caso, não pelos pares, mas pelos mestres. Segundo os cálculos da equipe, um carro viajando a uma velocidade de pelo menos 240 km por hora, 67 metros por segundo, teria aderência garantida em uma pista perfeitamente circular inclinada 90 graus em relação ao solo. Você se recorda algum dia de eu ter falado de um site chamado inovaçãotecnologica.com.br? Perceba aqui que ele aparece, tá? E ele já apareceu também no Enem, tá? Não que eu acredite que vai cair de novo, só que é importante que você tenha uma fonte, né, um canal de informações aí. Suponha que o carro mencionado no texto possua 700 quilogramas e percorra uma pista circular de 50 metros de raio, em inclinação de 90 graus com relação ao solo. Deixa eu colocar aqui, ó, velocidade, 67 metros por segundo, a massa é igual a 700 quilos, um carrinho super leve também, né? O raio é igual a 50 metros, e gravidade vale 10, ok. Pergunta: para o carro não cair, ao desconsiderar a resistência do ar, deve apresentar um coeficiente de atrito entre os pneus e a pista, no mínimo, maior que... Eu falo, ué, professor, como é que faz isso aqui? Então, esse exercício é um exercício de rotor, tá? Ele também está aí na página... Um pouco atrás, na página 48, no exercício 2, tá? Inclusive é um brinquedo de parque de diversão, né? Não sei que parque de diversão doido que é, mas diz que tem uns que tem. Quem foi na Disney deve saber. Então, você tem, sim, um movimento circular acontecendo aqui, tá? O nosso carrinho, representado por essa caixinha, está preso, né, na parede aqui, né, desse cilindro, tá? Esse cilindro aí, onde ele está girando. Quais forças atuam sobre ele? Professor, atua sobre ele a força peso, apontado para baixo. Só que como ele não cai, deve existir uma força de atrito apontado para cima. Professor, não precisa ser tão grande assim, né? Mas tem FAT apontado para cima. Se esse carro está em uma superfície, existe a força normal.
E se ele executa o movimento circular, essa força normal é justamente a força centrípeta. Olha, ele está querendo o coeficiente de atrito. Tá? Vamos partir do nosso problema, que é o coeficiente de atrito. Para calcular o coeficiente de atrito, eu pensaria em fazer força de atrito igual a força peso, tá? Porque a força de atrito é a normal vezes o coeficiente. E a força peso é massa vezes a gravidade. Bem, quem é a normal? Ah, professor, o senhor disse que a normal é igual à força centrípeta. Ah, e é mesmo. A normal é igual à força centrípeta aqui, porque esse carrinho, né, está aí encostado na parede, né? Então, a normal é igual a massa que multiplica a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ó, vamos jogar aqui embaixo, então. Quem é minha normal? Massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, vezes o coeficiente, que é igual a massa multiplicado pela gravidade. Certo? Lembra que eu falei que o carro é leve? Tá, porque o carro é leve. A massa não importa, né? A massa não importa pra gente. Então, ficamos com alguma coisa como o coeficiente de atrito é igual a G continua do outro lado certinho, tá? G multiplica o raio dividido pela velocidade ao quadrado, tá? Então, essa aqui é a relação entre o coeficiente de atrito e a velocidade em um rotor, tá? A gente vai usar isso aqui em outras equações. Mas perceba que é legal se você guardar essa fórmula, mas é legal se você souber também como chega a ela, porque quando você precisar, você vai lá, faz e vai embora, tá? Não são todas. Eu acho que são fáceis de deduzir assim. Mas essa é fácil, tá? Essa é legal. Tá, professor, vamos resolver então? Vamos! Coeficiente de atrito, nossa senhora, que me veio, é 10 vezes 50 dividido por 67 ao quadrado. Coeficiente de atrito, então, é igual a 500 dividido por 67 ao quadrado, vai dar aí 4.489, e isso, então, dá 0,11. Professor, como é que a gente poderia fazer isso aqui, do tipo, sem calculadora? Estamos lá na prova, essa prova é a prova do Enem, tá? O senhor usou a calculadora aí desse lado da tela, que a gente percebeu, né, porque eu não faço tanta conta de cabeça. Olha, eu não poderia arredondar esse número para 70 ao quadrado? E ficaria, então, 500 dividido por 4.900. Bem, é um pouco maior que 500 dividido por 5.000, que é 0,1, né? 500 por 5.000 dá 0,1. 500 por 4.900 vai dar um pouquinho mais, mas ainda 0,1 alguma coisa. Então, quando você analisa as respostas, só dá a letra A, né, que é 0,11, porque depois eu tenho 0,24, 0,43, 0,59 e 0,72. É esse tipo de exercício que eu digo para vocês, que ele aceita, tá? Ele aceita que você coloque uma aproximação, tá? Ele aceita isso, não tem problema nenhum você colocar uma aproximação, porque não tem alternativa, você não confunde as alternativas, porque elas são muito distantes, tá bom? Então, esse exercício, legal, bacana. Bem, vamos agora para a página 48, o exercício 3. Desculpa ficar indo e voltando, tá? Mas é bom que você se movimenta aí e fica acordado. Página 48, exercício 3. Então, diz assim, ó, num trecho retilíneo de uma pista de automobilismo, há uma lombada. Essa palavra é importante para a gente. Lombada, cujo raio de curvatura é igual a 50 metros. R é igual a 50 metros. Um carro passa pelo ponto mais alto da elevação com velocidade V.
de forma que a interação entre o veículo e o solo é mg sobre 5, peso aparente. Olha, gente, peso aparente é anormal, tá? Que é igual a mg sobre 5. Peso aparente é anormal, tá bom? Nós não sentimos a peso. O que nós sentimos é anormal, tá? É anormal que nós sentimos. Essa sensação de peso é dada pela normal. Razão pela qual, se nós cairmos, né, se estivermos caindo dentro de um elevador, nós perdemos o contato, nós perdemos a normal, porque a peso continua, mas temos uma sensação de ausência de peso, é porque perdemos a normal, tá? Mas ok, a dot G igual a 10. Nessas condições, qual é o valor da velocidade com que o carrinho fez, então, essa lombada, tá? Então, temos aqui a lombada, é o movimento vertical, tá? Carrinho fazendo a lombada, tem aqui, então, uma certa velocidade V, tá? Apontado para o centro, eu tenho a força peso, apontado para cima, eu tenho a força normal, certo? Vai acontecer o seguinte, tá? Vai acontecer o seguinte. A resultante entre a normal e a peso vai gerar a força centrípeta, que é o que segura o meu carrinho aqui, tá? De alguma forma, que é o que faz a velocidade dele se encurvar e faz com que ele faça a curva. Então, a força centrípeta, ela é a peso menos a normal, porque isso aqui é a força resultante. Então, essa aqui deve ser maior do que a normal. Porque se não fosse, também o carro voaria, né? Ele continuaria em linha reta. Queremos calcular a velocidade. Massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio é igual a massa vezes a gravidade menos a massa vezes a gravidade dividido por 5. É o que ele me deu da normal. Bom, ainda bem que ele passou isso, né? Porque a massa não está no problema. Corta, corta, corta. Velocidade ao quadrado dividido por 50 é igual a 10 menos 10 sobre 5. Velocidade ao quadrado dividido por 50 é igual a 10 menos 5? Não, 10 menos 2. Vai dar 8. É isso? A velocidade ao quadrado é igual a 50 vezes 8, que é 400. Velocidade à raiz quadrada de 400. Velocidade igual a 20 metros por segundo. Tá? Professor, professor, eu não quero ficar fazendo esse monte de conta, não, professor. Eu quero guardar já essa equação. Então, você pode guardar. Toda vez que estiver falando de lombada, a força centrípeta é a peso menos a normal. Tá? E você já deve ter se recordado que numa depressão é justamente o inverso. Tá? Numa depressão é justamente o inverso. É a normal menos a peso. Vamos voltar uma página. Tá? Vamos voltar uma página, vamos pegar o exercício 1 da página 47. Ele fala sobre loop. Vai perdoando o professor aí de não ter colocado na ordem, tá? Eu juro que eu tentei, mas deu exatamente o contrário. Então, vai lá. Página 47. Exercício 1. O globo da morte é uma espécie de gaiola de formato esférico, de material bastante resistente, em cujo interior pode ser visto um ou mais motoqueiros dando voltas. O auge da apresentação ocorre quando o motoqueiro passa pelo ponto mais alto do globo, conforme mostra a figura a seguir. Ora, gente, falou de globo da morte. Globo da morte, ou loop, tá? Nós vamos falar de força centrípeta, tá? Você vai colocar lá, admitindo que π igual a 3, que a aceleração gravitacional no local é g igual a 10, se o motoqueiro mantiver a velocidade constante em toda a sua trajetória, o maior tempo possível que ele conseguirá completar uma volta sem cair é igual a quanto? Bem, movimento circular, tá? Nós estamos querendo descobrir o período, né? O maior tempo possível
Para completar uma volta é período. Então, quero conhecer o período. O raio é igual a 3,6 metros, né? Tá bem escondidinho aí. Para mim, pelo menos, a minha idade já não está ajudando, está pequeno. Π é igual a 3, G é igual a 10. Ok. Mas como calcular o período? Olha, para calcular o período, poxa, não está saindo. Velocidade linear é 2 vezes π vezes o raio dividido pelo período. Opa! Já encontrei aqui uma equação legal. Se eu quero o maior tempo, eu devo ter a menor velocidade para que ele faça esse movimento, correto? Tá, professor? E como que eu vou calcular a velocidade mínima para fazer o looping, o globo da morte? A velocidade mínima é baseada no seguinte: quando esse corpinho vem aqui, ó, né? A motinha vem, dananana, e chega aqui em cima. Quando ele chega aqui em cima, nós temos o vetor velocidade apontado para cá, a força peso apontado para baixo, e temos também a força normal, tá? Acontece o seguinte, quando você está na velocidade mínima, a normal é igual a zero. Por quê, professor? Nós estamos chegando em um ponto em que o contato com o solo está quase nulo, está prestes a cair, mas não cai, tá? Ele é igual, tende a zero, né? É um número bem pequeno. Então, existe também aqui uma resultante centrípeta. Ah, professora, a força centrípeta apareceu novamente. Ela aparece. Ela falou um movimento circular e resultante centrípeta, tá? Então, a, a força centrípeta, ela é igual a normal mais a peso, que as duas estão apontadas para o mesmo lado. Porém, a normal, ela tende a zero. Então, acontece que a força centrípeta é igual a peso. Professor, eu quero calcular a velocidade. Beleza. Massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio é igual a massa vezes a gravidade. Ok. Quarta massa. Não depende da massa. Ah, professor, não precisa ser magrinho? Não precisa ser magrinho, não, tá? Se tudo, né, der certo, mas ainda assim você quiser aventura e for trabalhar no globo da morte, não importa a sua massa, tá? Taca de pau. Então, a velocidade ao quadrado é igual a R vezes G. A velocidade mínima é igual a raiz quadrada de RG. Tá? Essa é a mínima velocidade. Deixa eu ver aqui quem falou comigo no chat. Emily, eu posso até... Eu não lembro o que eu falei no início do exercício. O que eu falei no início do exercício? Que trata-se de uma lombada. Na lombada eu tenho esse aqui, ó. Ah, a gente sente a normal, não só na lombada. A força que nós sentimos, a força do nosso peso, entre aspas, é sempre a normal. Na lombada, a gente tem uma sensação de peso maior, porque é normal. Na lombada, não, desculpa, na depressão, o peso parece ser maior. Na lombada, o peso parece ser menor, tá? Nós sentimos, né, como se estivesse voandinho, certo? Então, o que a gente sente é anormal. Tá bom? A normal tá para baixo, Júlia, porque o corpinho tá de ponta cabeça, né? A normal é sempre, como se diz, ela sempre vai sair da superfície ali, de maneira perpendicular, tá? Mas ela é contrário à superfície. Contrário à superfície, acho que seria isso. Mas tá de ponta cabeça, tá? Por isso que a normal tá para baixo. A normal não é para cima. O que acontece? Vamos falar da raiz da normal. A raiz da normal é o seguinte: moto comprime o globo. O globo faz uma força de reação comprimindo também a moto, tá? Então, nós temos a força normal de compressão, que é a moto no globo, e a força normal de reação, que é o globo na moto. Por isso que ela é para baixo, tá bom?
Na internet está meio lenta, né? E a gente não consegue saber se está bom. Mas tá. Velocidade, Júlia, foi? Ah, gente de interação, gente, eu sou super interação. Essas aulas online acabam comigo, porque eu me sinto falando sozinho, e tem pouca coisa nessa minha vida que eu tenho mais tristeza do que isso. Velocidade igual a raiz quadrada de. Quero calcular a velocidade mínima. Raio, 3,6. Gravidade, 10. Então, aqui, 36. Velocidade mínima, 6 metros por segundo. Ah, muito bom. Achou a velocidade mínima? Vamos lá para cima agora para calcular o período. Você está vendo, gente, que o exercício não é difícil, tá? Não são exercícios difíceis. Só que são exercícios com pequenos passos fáceis, porém merecem a atenção. Você pode sim, gente. Claro que eu, enquanto professor, estou aqui resolvendo com vocês. Pode, ó, toda vez que falarem looping, pode cair direto aqui, ó, nessa equação, se ele pede velocidade mínima, tá? Pode cair. Ou, desculpa, né? Looping, cai direto aqui. Ou você pode, eventualmente, ter que destrinchar a equação, tá? Então, queremos o período. 6 é igual a 2 vezes 3 vezes 3,6, esqueci do raio, dividido por t. Desculpa fazer pequenininho, tá? Olha, 2 vezes 3 é 6. Cortou com 6 aqui do lado. Então, ficou assim, período igual a 3,6 segundos. Tá bom? Vocês podem perguntar, tá, pessoal? Se pelo chat. O chat, às vezes, eu não consigo ver, porque eu estou prestando atenção no exercício, né? Pode falar também. Eu tomo um susto toda vez, então, quando eu falo com vocês, meio assustado, eu tomo um susto mesmo quando vocês abrem o microfone. Tudo bem com o looping, Globo da Morte. Ele queria saber, então, o tempo máximo, velocidade mínima. Achei a velocidade mínima, voltei numa equação lá de período, que eu já conhecia, de movimento circular. Joia? Bom, então aqui, né, dos exercícios da apostila que eu gostaria de fazer, nós acabamos. Agora eu vou estar apresentando para vocês exercícios de uma listinha, tá? Que existe numa página chamada Física e Vestibular, tá? Ele é muito bom, muito interessante, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui. Eu acho, inclusive, que vocês já conhecem, ele deve ter visto. Aqui, tá? Gente, é assim, ele tem teoria e tem exercício. Tem exercício vestibular, inclusive muitos exercícios da UniOeste. Ele comenta sobre a UniOeste aqui, tá? A UniOeste aqui não é esquecida, não. Ele comenta sobre, tá? E ela não é muito conhecida, às vezes em São Paulo, né? Só que o cara aqui comenta. Então, assim, toda a teoria que eu falo para vocês, ele coloca aqui. Os desenhos, às vezes, não são os melhores, tá? Mas eu acho importante vocês darem uma olhada aqui. E sim, alguns slides que o professor faz, eu tiro os desenhos daqui, porque, né, a vida não tá fácil, né, e o cara já fez todos os desenhos, alguns são bons, então a gente aproveita, né, porque a vida é assim, né. Então, vamos lá, um exercício que eu quero fazer é o exercício 46, que é um exercício da UniOeste, exatamente. Vamos lá para o exercício. Ele dá teoria e depois do exercício, e embaixo aqui tem a resolução, tá? Ó, a resolução dos exercícios, tá bom? Então é legal para vocês que estão estudando sozinho, né? Que estão estudando assim por conta, eventualmente aí fazer um aprofundamento, podem fazer o aprofundamento aqui, tá? Eu mando o link depois para vocês. Esse aqui, exercício 46, tá? Vai dizer assim: na Fórmula Indy, utilizam circuitos ovais com pistas super elevadas, isso é, inclinadas por um certo ângulo θ com relação horizontal. Essa geometria garante que, para uma curva com determinado raio de curvatura RC, existe uma velocidade máxima de segurança Vmax com a qual o veículo não desgarra do asfalto, mesmo que seus pneus percam atrito com a pista. Admitindo que em certo ponto da pista, onde os veículos podem atingir uma velocidade máxima igual a 360 km por hora, a inclinação seja de 30 graus, qual será a melhor aproximação para o raio de curvatura associada a essa região? Admita, então, a gravidade igual a 10.
No exercício da UNOEST, não tem, né, o desenho da Fórmula Indy, ele só apresenta o texto mesmo, tá? Ali estão as alternativas, eu vou anotar as alternativas aqui do lado, rapidinho, 577 metros, né? 1154, 1414, 1732 e letra E, 2000. Porque depois eu não quero voltar, tá? Eu quero ficar só aqui na nossa imagem. Bom, temos o caso de uma pista elevada, tá, pessoal? Então, o nosso carrinho, ele está executando este movimento aqui, ó, tá? Ele está executando este movimento. Aqui tem um certo ângulo θ. Então, quais são todas as forças que atuam, né, sobre esse corpinho, sobre esse carrinho aqui? Então, está atuando sobre ele a força peso apontado para baixo, existe a peso normal, a peso de tração e também existe a normal, tá? E existe a resultante centrípeta, tá? O que é resultante centrípeta aqui? A resultante centrípeta é a resultante entre essa normal e a peso de tração aqui, ó. Tá? Então, você tem aqui a força centrípeta. Ok? Tá, professor. É a normal aqui. Nesse caso, o meu tempo está estouradinho, tá? Nesse caso aqui, eu recomendaria que vocês usassem a equação direta. Por quê? A velocidade máxima é igual a raiz quadrada de R vezes G vezes a tangente do ângulo θ, tá? Essa é a velocidade máxima para um plano inclinado, tá? Tem pistas de Fórmula 1 que são feitas assim. E pistas comuns também. Bem, resolvendo aqui, fica de tarefa para vocês para deduzir essa equação. Ou deduzir ela em vídeo. Velocidade máxima, 360. Tem que passar para metro, professor. 100 metros por segundo. 100 é igual a raiz quadrada de R vezes 10 vezes a tangente de 30 graus. Muito bom. Tangente de 30 graus. 100. Vou colocar aqui ao quadrado para a raiz quadrada sair daqui. R vezes 10 vezes a raiz de 3 sobre 3. Vamos seguir o jogo aqui. 100 ao quadrado. 100 ao quadrado é 10.000, que é igual a 10 vezes R vezes a raiz de 3 sobre 3. Me dá um minutinho só que eu já estou acabando, tá? Quem puder. Corta, corta. E produto cruzado. Raiz de 3R é igual a 3.000. R é igual a 3.000 dividido pela raiz de 3. 3.000 raiz de 3 dividido por 3. Eu multipliquei por raiz de 3 em cima e embaixo. Então, o meu raio, agora, ele é igual a 1.000, que é 3.000 dividido por 3, vezes raiz de 3. Quanto vale a raiz de 3? 1,73, vou colocar. Então, o raio é igual a 1.730 metros. Tá? Professor, eu não lembrei direito da raiz de 3, eu coloquei 1,7. Eu lembro que raiz de 2 é 1,4, raiz de 3 é 1,7. Não tem problema, porque 577, 1.154, ó que a raiz de 2, né? Não é essa, não é 2.000, ficamos com a letra D, então aqui. Mesmo que você aproximasse na hora a raiz de 3, fizesse um cálculo, ainda assim daria certo, tá bom? Só colocando aqui de novo, né, o copo aqui embaixo, para vocês darem uma olhadinha. Peço desculpa pela pressa, tá? Eu queria resolver a maior quantidade de exercícios possíveis. Peço que vocês